São Gonçalo, Estatuto do Servidor. Segundo o Estatuto dos Funcionários de São Gonçalo, podemos afirmar, exceto a. Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público em provimento efetivo ou em comissão. B. Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. C. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos. D. O servidor que for nomeado para cargo em comissão receberá somente o valor símbolo correspondente ao cargo em comissão, enquanto perdurar o comissionado. Resposta D. O servidor que for nomeado para cargo em comissão receberá somente o valor símbolo correspondente ao cargo em comissão, enquanto perdurar o comissionamento. O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São Gonçalo estabelece requisitos básicos para ingresso no serviço público. Sendo assim, assinale a alternativa incorreta sobre os requisitos básicos. A. Idade mínima de 21 anos. B. Nacionalidade brasileira. C. Quitação com as obrigações eleitorais. D. Gozo dos direitos políticos. Resposta A. Idade mínima de 21 anos. Em relação ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São Gonçalo, 1. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. 2. Os cargos são providos apenas em caráter efetivo. 3. A nomeação para cargo isolado ou de carreira depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua validade. De acordo com o texto acima, assinale as assertivas que constam a sequência correta. A. As assertivas 1, 2 e 3 estão corretas. B. Apenas as assertivas 1 e 3 estão corretas. C. Apenas as assertivas 3 está correta. D. Apenas as assertivas 1 e 2 estão corretas. Resposta B. Apenas as assertivas 1 e 3 estão corretas. O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São Gonçalo preceitua que a investidura em cargo público ocorrerá com a. Nomeação. B. Posse. C. Convocação. D. Homologação.
Resposta B. Posse. Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São Gonçalo, assinale a alternativa correta. A. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. B. A posse em cargo público independe de prévia inspeção médica oficial. C. A posse ocorre no prazo de 20 dias contados da publicação do ato de provimento. D. A posse não será dispensada em nenhuma circunstância. Resposta A. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos de São Gonçalo, quanto à nomeação para o cargo público, analise as afirmativas a seguir. 1. A nomeação dar-se-á em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado ou de carreira. 2. A nomeação se dará em comissão para cargos de confiança, como tal declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 3. A nomeação dar-se-á em substituição para cargo em comissão e função gratificada no impedimento legal e temporário do ocupante. Analise a alternativa correta. A. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. B. Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. C. Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. D. Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Resposta D. Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Segundo o Estatuto dos Funcionários de São Gonçalo, são formas de provimento de cargo público: a. Nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e indicação. B. Nomeação, promoção, readaptação, indicação, aproveitamento, reintegração e recondução. C. Nomeação, indicação, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. D. Nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e transferência. Resposta D. Nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e transferência. Analise as afirmativas a seguir nos termos do Estatuto do Servidor Público de São Gonçalo. Os cargos públicos serão providos por 1. Sugestão. 2. Reintegração. 3. Consignação. 4. Readaptação. Assinale a alternativa correta.
A. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. B. Apenas as afirmativas 3 e 4 estão corretas. C. Apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas. D. Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Resposta C. Apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas. Nos termos do Estatuto do Funcionalismo de São Gonçalo, os cargos públicos serão providos, exceto A. Reintegração, B. Recomendação, C. Reversão, D. Nomeação. Resposta B. Recomendação. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos de São Gonçalo, a posse ocorre no prazo de espaço, contados da publicação do ato de provimento. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto. A. 90. B. 60. C. 45. D. 30. Resposta D. 30. O Estatuto do Servidor Público de São Gonçalo dispõe que no período de estágio probatório serão apurados os requisitos de A. Idoneidade moral, presteza, disciplina e eficácia, produtividade e responsabilidade. B. Idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência, capacidade de iniciativa. C. Assiduidade, pontualidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. D. Assiduidade, eficácia e disciplina e prontidão. E. Prontidão, disciplina e moralidade, assiduidade e responsabilidade. Resposta C. Assiduidade, pontualidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos de São Gonçalo, o servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar quanto tempo de efetivo exercício e após ser aprovado em estágio probatório. A. 18 meses. B. 30 meses. C. 24 meses.
D. 48 meses. E. 72 meses. Resposta C. 24 meses. De acordo com o Estatuto dos Funcionários de São Gonçalo, a reversão é a. Ato de chamamento do candidato aprovado em concurso público para apresentação de documentos exigidos em lei e no edital. B. É o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. C. O conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao servidor público, criado por lei e com denominação própria. D. A investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em perícia médica oficial. Resposta B. É o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo, readaptação é a. É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. B. É a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. C. É a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua exoneração por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. D. É o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. Resposta B. É a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Nos termos do Estatuto dos Servidores do Município de São Gonçalo, é causa de vacância de cargo público a. A nomeação. B. A readaptação. C. A reintegração. D. O aproveitamento. E. A recondução.
Resposta B. A readaptação. Assinale a alternativa incorreta de acordo com o artigo 43 e seguintes do Estatuto dos Funcionários Públicos do município de São Gonçalo. A. A substituição de servidores investida em cargo de comissão dependerá de ato da administração. B. A substituição será gratuita, salvo se for igual ou superior a 20 dias, quando será remunerada e por todo o período. C. No caso de substituição remunerada, o substituído perceberá o vencimento de cargo em que se der a substituição, podendo optar pelo seu cargo quando se tratar de cargo em comissão. D. Em caso excepcional, atendida a conveniência da administração, o titular do cargo de direção ou chefia poderá ser nomeado ou designado, cumulativamente, como substituto para outro cargo da mesma natureza, até que se verifique a nomeação ou designação do titular. Nesse caso, somente perceberá o vencimento correspondente a um dos cargos. Resposta B. A substituição será gratuita, salvo se for igual ou superior a 20 dias, quando será remunerada e por todo o período. Assinale a alternativa incorreta de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos de São Gonçalo. A. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com um valor fixado em lei. B. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. C. O vencimento dos cargos públicos é irredutível, porém, a remuneração observará o que dispuser a Constituição da República. D. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie, a qualquer título, pelos secretários municipais. Resposta D. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, pelos secretários municipais. Nos termos do Estatuto dos Servidores do município de São Gonçalo, assinale a alternativa correta. A. O servidor perceberá 1/2 do vencimento do dia se não comparecer ao serviço, salvo por motivo legalmente justificado. B. O servidor perceberá a remuneração do dia em que não comparecer ao serviço. C. O servidor perceberá a remuneração do dia quando atrasar e comparecer ao serviço dentro da hora seguinte à marcada para início do expediente na repartição. D. O servidor perceberá todas as vantagens do dia quando atrasar e comparecer ao serviço dentro da hora seguinte à marcada para início do expediente na repartição.
Resposta B. O servidor perceberá a remuneração do dia em que não comparecer ao serviço. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos de São Gonçalo, não se constitui uma vantagem paga aos servidores: a. Gratificação pelo exercício de cargo em comissão. B. Produtividade de emergência. C. Gratificações por desempenho de funções ordinárias. D. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. Resposta C. Gratificações por desempenho de funções ordinárias. A gratificação de Natal será paga anualmente a todo funcionário público municipal. Analise as alternativas abaixo e assinale a opção incorreta. A. A gratificação natalina corresponderá a 1/12 por mês do efetivo exercício da remuneração devida em dezembro do ano correspondente. B. A gratificação natalina será estendida aos inativos e pensionistas em valor igual ao provento ou pensão que percebem na data do seu pagamento. C. Caso o servidor deixe o serviço público municipal, a gratificação natalina se-lhe-á paga proporcionalmente ao número de meses de exercício no ano, com base na remuneração do mês em que ocorrer a exoneração ou demissão. D. Não será sob nenhuma hipótese incorporada à gratificação natalina qualquer vantagem prevista no Estatuto. Resposta D. Não será sob nenhuma hipótese incorporada à gratificação natalina qualquer vantagem prevista no Estatuto. Segundo o Estatuto do Funcionalismo Público de São Gonçalo, o salário família corresponderá da menor remuneração paga pelo município, devendo o pagamento ser realizado a partir da data que for protocolado o requerimento. Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas. A. 20%. B. 15%. C. 10%. D. 5%. Resposta D. 5%. Entre as opções abaixo, assinale aquela que não esteja entre as licenças concedidas ao servidor de São Gonçalo, segundo o seu estatuto. A. Por motivo de doença em pessoa da família. B. Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro e para o serviço militar. C. Para desempenho de mandato legislativo ou executivo. D. Para tratar de interesses particulares e para desempenho de mandato classista.
Resposta B. Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro e para o serviço militar. Todo servidor público tem direito à licença e o município concede, em alguns casos distintos, assinale a alternativa incorreta sobre os casos passíveis de licença. A. Para desempenho de mandato classista. B. Como prêmio. C. Congressos oficiais e particulares. D. Para desempenho de mandato legislativo ou executivo. Resposta C. Congressos oficiais e particulares. O Estatuto dos Funcionários Públicos de São Gonçalo permite o afastamento do exercício do cargo em alguns casos. Sendo assim, assinale a alternativa incorreta sobre o afastamento. A. Prestar serviço militar. B. Atender imperativo de convênio firmado. C. Tratar de interesses particulares. D. Exercer mandato legislativo ou executivo. Resposta B. Atender imperativo de convênio firmado. Joana, servidora pública do município de São Gonçalo há mais de 10 anos, está com sua filha de 16 anos muito doente. Por isso, foi até a administração para verificar quais eram os critérios para solicitar licença do seu cargo. Conforme disposto no regime jurídico dos servidores públicos, assinale a alternativa que não corresponde a um critério determinado à licença por motivo de doença em pessoa da família. A. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. B. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo até 30 dias, podendo ser prorrogada por igual período, mediante parecer de junta médica oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração. C. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro. D. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença de amigos muito próximos e parentes, mesmo que distantes. Resposta D. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença de amigos muito próximos e parentes, mesmo que distantes. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Gonçalo, assinale a alternativa incorreta. A. Será concedida licença ao servidor, licença para tratamento de saúde, a pedido ou ex officio, com base em perícia médica. B. Sempre que necessária, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento municipal onde se encontrar trabalhando. C. Os atestados médicos concedidos aos servidores municipais
quando em tratamento fora do município, terão sua validade condicionada à ratificação posterior por médico do município. D. Para licença até 30 dias, a inspeção será feita por órgão médico oficial competente e, se por prazo superior, por junta médica oficial, sempre composta de pelo menos 3 médicos. Resposta B. Sempre que necessária, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento municipal onde se encontrar trabalhando. Em relação às licenças, dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Gonçalo que a. A licença para tratamento de saúde depende unicamente de laudo do médico particular do servidor e terá a duração que for indicada no respectivo documento. B. Terminada a licença para tratamento de saúde, o servidor reassumirá o exercício no prazo máximo de 3 dias úteis. C. A licença por motivo de doença em pessoa da família será concedida com a remuneração proporcional ao tempo de efetivo exercício. D. O servidor acidentado em serviço, que necessite de tratamento específico, poderá ser tratado em instituição privada à conta de recursos públicos, desde que o município não disponha de meios próprios. Resposta D. O servidor acidentado em serviço, que necessite de tratamento especializado, poderá ser tratado em instituição privada à conta de recursos públicos, desde que o município não disponha de meios próprios. Bia é servidora municipal de São Gonçalo e cuida de Maria, sua mãe idosa. Maria caiu, quebrou o fêmur e terá que ficar deitada necessitando de cuidado 24 horas por dia. Tendo em vista que Bia é a única pessoa que poderá cuidar de sua mãe, de acordo com o Estatuto de Servidores do município de São Gonçalo, é correto afirmar: a. Não será concedida licença servidora, tendo em vista que somente é concedida a descendentes, cônjuges, companheiros, enteados até o 2º grau civil. B. Somente será concedida licença à servidora se Bia comprovar que sua assistência é indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, recebendo pela metade sua remuneração durante o período da licença. C. Será concedida licença à servidora se Bia comprovar que sua assistência é indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, recebendo sua remuneração integral. D. Somente será concedida licença à servidora se a mãe de Bia contar com pelo menos 70 anos de idade, além da comprovação de que necessita da assistência da filha, que não pode simultaneamente exercer o cargo, ficando sua remuneração limitada a 1/3. Resposta C.
Será concedida licença à servidora se Bia comprovar que sua assistência é indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, recebendo sua remuneração integral. Sobre a aposentadoria do servidor municipal de São Gonçalo, preceitua seu estatuto, exceto 1. O servidor será aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 2. Em caso de invalidez decorrente de acidente de serviço ou moléstia decorrente de atividade profissional, o servidor será aposentado com proventos integrais. 3. Os homens poderão se aposentar com proventos integrais ao completar 35 anos de serviço e, caso exerçam função de magistério, esse tempo reduzirá para 30 anos. 4. As mulheres poderão se aposentar com proventos integrais 30 anos de serviço e, caso exerçam função de magistério, esse tempo reduzirá para 25 anos. A. Somente a assertiva 3 está incorreta. B. Somente as assertivas 2 e 4 estão corretas. C. As assertivas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. D. Somente a assertiva 2 está incorreta. Resposta C. As assertivas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Em relação ao direito de petição, dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo que a. É assegurado ao servidor apresentar requerimento aos poderes municipais em defesa de direito ou de interesse legítimo. B. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhá-lo por intermédio de um representante legalmente constituído pelo servidor. C. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, podendo ser renovado por 2 vezes. D. O requerimento e o pedido de reconsideração terão prazo de 10 dias para sua instrução e encaminhamento e serão decididos no prazo máximo de 30 dias, salvo em caso que obrigue a realização de diligência ou de estudo especial. Resposta A. É assegurado ao servidor apresentar requerimento aos poderes municipais em defesa de direito ou de interesse legítimo. Em relação aos deveres, dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo que a. O servidor deverá observar as normas legais e regulamentares, além de cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestadamente ilegais. B. O servidor deverá guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza pública de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função. C. O servidor deverá levar ao conhecimento da imprensa a irregularidade de que tiver ciência em razão do cargo ou função. D. O servidor deverá submeter-se à inspeção médica determinada por autoridade competente, salvo justa causa.
Resposta D. O servidor deverá submeter-se à inspeção médica determinada por autoridade competente, salvo justa causa. De acordo com o Estatuto dos Servidores do Município de São Gonçalo, não é proibido ao servidor a. valer-se do cargo ou função para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública. B. Retirar objetos dos órgãos municipais, ainda que com prévia anuência de qualquer autoridade. C. Coagir ou aliciar subordinados com objetivo de natureza partidária. D. Referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho às autoridades e atos da administração pública ou censurá-los pela imprensa ou qualquer outro órgão de divulgação pública, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço. Resposta B. Retirar objetos dos órgãos municipais, ainda que com prévia anuência de qualquer autoridade. Joaquim, servidor público municipal efetivo, na qualidade de chefe da repartição em que trabalha, constantemente vem coagindo e aliciando seus subordinados com objetivos de natureza partidária. Diante dessa situação, e conforme previsto no Estatuto do Funcionalismo Municipal de São Gonçalo, Joaquim a. não está infringindo nenhuma norma, visto que a todos é dado o direito de livre expressão do pensamento. B. Deverá ser transferido para outra repartição, perdendo a função de chefia. C. Está praticando uma atitude proibida, sujeita às penalidades previstas em lei. D. Apenas estará infringindo alguma norma se a coação for física. Resposta C. Está praticando uma atitude proibida, sujeita às penalidades previstas em lei. De acordo com o Estatuto dos Servidores do Município de São Gonçalo, a. O servidor não poderá exercer cargo ou função privada antes de atendidos os requisitos legais ou continuar a exercê-los sabendo indevidamente. B. O servidor poderá fazer cobranças ou despesas em desacordo com o estabelecido na legislação fiscal e financeira. C. O servidor não poderá empregar material ou qualquer bem particular em serviço público. D. O servidor não poderá cometer a pessoa estranha a serviço público municipal, salvo nos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados. Resposta D. O servidor não poderá cometer a pessoa estranha ao serviço público municipal, salvo nos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados. Segundo disposto no Estatuto dos Funcionários Públicos de São Gonçalo,
A respeito das responsabilidades do servidor público, é correto afirmar que a. O servidor responde apenas administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. B. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo, apenas doloso, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. C. Tratando-se de danos causados a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva proposta depois de transitar em julgado a decisão que houver condenado a Fazenda a indenizar o terceiro prejudicado. D. A responsabilidade penal abrange somente aos crimes imputados ao servidor nesta qualidade. Resposta C. Tratando-se de danos causados a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva proposta depois de transitar em julgado a decisão que houver condenado a Fazenda a indenizar o terceiro prejudicado. É correto afirmar, com relação ao tema dos deveres, responsabilidade e penalidades previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Gonçalo, que a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. B. As cominações cíveis, penais, disciplinares poderão acumular-se, sendo umas e outras dependentes entre si. C. A responsabilidade penal abrange apenas as contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. D. A responsabilidade administrativa resulta apenas de ato omissivo praticado no desempenho do cargo ou função ou fora dele, quando comprometer da dignidade e do decoro da função pública. Resposta A. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos de São Gonçalo, são penalidades disciplinares, exceto A. Advertência, suspensão e demissão. B. Cassação de aposentadoria e disponibilidade. C. Destituição de função. D. Confisco de bens e aposentadoria compulsória. Resposta D. Confisco de bens e aposentadoria compulsória. Augusto é servidor da Câmara Municipal de São Gonçalo e possui um histórico de constante absteísmo em serviço. Ao longo do ano de 2017, faltou 61 vezes ao trabalho, de forma não contínua e sem justificativas, tendo a última falta ocorrido em 30 de setembro. Em vista da conduta, em 20 de outubro de 2018, foi instaurado o processo disciplinar em face do servidor, tendo sido concluído o inquérito administrativo,
sem a produção de provas abonadas por parte do indiciado. Ao final do inquérito administrativo, Augusto foi regularmente citado e apresentou sua defesa, sem acrescentar outros elementos justificadores ou atenuantes de sua conduta, apenas protestando genericamente pela absolvição. Em vista da situação relatada, a comissão responsável pelo processo disciplinar propôs a aplicação de pena de 30 dias de suspensão ao servidor, pena que foi efetivamente aplicada em 25 de novembro do mesmo ano. À luz do Estatuto Funcional, a punição aplicada a está incorreta, pois já havia se consumado a prescrição para a aplicação da pena de suspensão, que se dá no prazo de 1 ano a partir da infração. B. Correta, visto que a pena aplicável por inassiduidade habitual é a suspensão máxima de 90 dias, sendo que, por não se tratar de reincidência, a pena foi corretamente dosada. C. Incorreta, pois a conduta não caracterizou infração disciplinar, sendo a inassiduidade punida com o desconto dos dias de salário e a perda de benefícios funcionais, como a licença-prêmio. D. Incorreta, pois a conduta descrita, face à ausência de circunstâncias justificadoras ou atenuantes, é apenada com demissão do serviço público. Resposta D. Incorreta, pois a conduta descrita, face à ausência de circunstâncias justificadoras ou atenuantes, é apenada com demissão do serviço público. Joana é servidora pública aposentada do município de São Gonçalo. Após 3 anos da data da sua aposentadoria, descobriu-se e restou devidamente comprovado que ela havia cometido falta grave quando ainda estava no exercício do cargo público. Segundo o que estabelece o Estatuto do Servidor Público de São Gonçalo, nessa hipótese, é correto afirmar que Joana a. não mais poderá sofrer qualquer punição em razão da prescrição da pena. B. Somente poderá ser punida pelo Poder Judiciário, mas não mais pela administração. C. Estará sujeita à pena de advertência, que será anotada em seu prontuário. D. Estará sujeita à cassação de sua aposentadoria, pena esta que ainda não prescreveu. Resposta D. Estará sujeita à cassação de sua aposentadoria, pena esta que ainda não prescreveu. O regime disciplinar previsto para o servidor público municipal em seu estatuto dispõe que, pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor responde civil, penal e administrativamente. Nesse passo, a responsabilidade administrativa A. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função ou fora dele, quando comprometedor da dignidade e do decoro da função pública. B. Depende da condenação do servidor nas instâncias civil e penal. C. É inconstitucional, visto que para sancionar o servidor já existem as cominações nas esferas civil e penal. D. É sinônimo de improbidade administrativa.
Resposta A. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo, função ou fora dele, quando comprometedor da dignidade e do decoro da função pública. O Estatuto dos Servidores do Município de São Gonçalo, em relação ao processo administrativo disciplinar, estabelece que: a. O processo administrativo poderá recomendar a aplicação das penas de suspensão por mais de 30 dias, de destituição de chefia, de demissão, de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, assegurando-se ao acusado ampla defesa. B. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 4 servidores estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará, entre elas, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do indiciado. C. A comissão de inquérito exercerá suas atividades com independência e parcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. D. O indiciado será citado por notificação expedida pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita no prazo de 15 dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. Resposta A. O processo administrativo poderá recomendar a aplicação das penas de suspensão por mais de 30 dias, de destituição de chefia, de demissão, de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, assegurando-se ao acusado ampla defesa. Identifique a assertiva incorreta, considerando o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de São Gonçalo. A. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e requerir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular requisitos quando se tratar de prova pericial. B. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora no processo disciplinar poderá ordenar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. C. Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 2º grau. D. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: instauração, inquérito e julgamento. Resposta C. Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 2º grau. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de São Gonçalo, assinale a alternativa incorreta. A. O inquérito administrativo será contraditório, assegurado ao acusado ampla defesa com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. B. O processo de sindicância integrará o processo disciplinar como peça informativa da instrução. C. O julgamento se baseará no relatório da comissão, mesmo quando contrário às provas do processo. D. Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora
declarará a nulidade total ou parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão para a instauração de novo processo. Resposta C. O julgamento se baseará no relatório da comissão, mesmo quando contrário às provas do processo. Sobre a aposentadoria voluntária do servidor público de São Gonçalo, podemos afirmar, exceto a. Aos 35 anos de serviço se homem e aos 30 se mulher, com proventos proporcionais. B. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério se professor e aos 25 anos se professora, com proventos integrais. C. Aos 30 anos de serviço se homem e aos 25 anos se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. D. Aos 65 anos de idade se homem e aos 60 anos se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Resposta A. Aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos proporcionais. Com quantos anos o servidor público do município de São Gonçalo será aposentado compulsoriamente? A. 65 anos. B. 70 anos. C. 75 anos. D. 80 anos. Resposta B. 70 anos. Identifique a assertiva incorreta, considerando o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de São Gonçalo. A. Será concedida licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. B. No caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. C. No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora tem direito a 30 dias de repouso remunerado. D. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor tem direito à licença paternidade de 15 dias consecutivos. Resposta D. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor tem direito à licença paternidade de 15 dias consecutivos. Sobre os prazos instituídos no Estatuto dos Funcionários Públicos de São Gonçalo, podemos afirmar: a. São contados em dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento,
ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o prazo vencido em dia em que não haja expediente. B. São contados em dias corridos, incluindo-se o dia do começo e excluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o prazo vencido em dia em que não haja expediente. C. São contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado para o segundo dia útil seguinte o prazo vencido em dia em que não haja expediente. D. São contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o prazo vencido em dia em que não haja expediente. Resposta D. São contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o prazo vencido em dia em que não haja expediente. Assinale a alternativa correta. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos de São Gonçalo, nos casos de reincidência de falta punida com repreensão, garantida ampla defesa, o servidor poderá sofrer pena disciplinar de suspensão pelo prazo de a. 30 dias, b. 60 dias, c. 90 dias, d. até 120 dias. Resposta C. Até 90 dias. Assinale a alternativa correta. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos de São Gonçalo, as faltas funcionais prescreverão no seguinte prazo: a. Em 1 ano, quando a falta for sujeita a pena de multa ou suspensão. b. Em 3 anos, quando a falta for sujeita a pena de destituição de função. c. Em 5 anos, quando a falta for sujeita a pena de cassação de aposentadoria. D. Em 180 dias, quanto à advertência. Resposta C. Em 5 anos, quando a falta for sujeita a pena de cassação de aposentadoria. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos de São Gonçalo, dentre outros motivos, a pena disciplinar de demissão será aplicada ao servidor nos seguintes casos, exceto a. Reincidência de falta de cumprimento do dever funcional. b. Ofensa física em serviço contra funcionário particular, salvo em legítima defesa. c. Insubordinação grave em serviço. d. Ineficiência comprovada com caráter de habitualidade no desempenho dos encargos de sua competência.
Resposta A. Reincidência de falta de cumprimento do dever funcional.